Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para esse momento de conversa, onde já iremos bater um papo sobre informações importantes relativas à educação inclusiva e ao movimento que tem acontecido nos últimos 3 dias. Vamos chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já eu começo a nossa conversa, uma conversa mais informativa, para que a gente possa cada vez mais estar por dentro do que está acontecendo e não se calar e não aceitar de cima para baixo algumas questões. Convide aí seus colegas, convide outras pessoas a participar desse momento, para que a gente possa unir forças em defesa do movimento pela inclusão de pessoas com deficiência. Aí, Dicas, Josileide, Joana Dark. Tá sem som? Bom, aqui para mim tá normal. Tá sem som para vocês? Me dá um retorno de som e imagem, por favor. Aqui tá ok para mim. Michele, Auricélia. Tá chegando direitinho som e imagem? Só me dá um retorno, por favor. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Wilson Cândido. Todos me conhecem. Sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou escritor, sou diretor Mais Estímulos, consultor de formação, coordenador de pós-graduação. E venho hoje, com essa live, conversar com vocês sobre um movimento que tem acontecido nos últimos 3 dias, desde o lançamento do último decreto, criando aí uma nova política para a educação especial. Todos me conhecem pela minha militância, já faz mais de 20 anos que trabalho não só no atendimento, como também na formação e na militância, buscando cada vez mais assegurar à pessoa com deficiência os seus direitos, que são direitos comuns a qualquer pessoa, e um deles é o direito de inclusão escolar, um movimento paradigmático que ainda não se instalou como gostaríamos que tivesse se instalado, mas já entendemos que um paradigma só se torna de fato um modelo quando um outro modelo se contrapõe a ele. Bom, até aqui a gente tem travado uma luta muito severa. Eu digo a gente, nós profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da ação social, familiares de pessoas com deficiência, entidades ligadas a esse movimento. Até aqui temos, nas últimas décadas, lutado, essa é a palavra, de forma ferrenha para que as pessoas, no contexto geral, aceitem com acolhimento e qualidade aquele que se apresenta com qualquer diversidade nessa composição que o universo humano traz. E nos últimos 3 dias, a gente tem se preocupado muito com o que está acontecendo a partir do lançamento, da promulgação aí da nova política de educação especial. Então, essa live de hoje ela tem como propósito maior chamar a atenção de todos vocês, sociedade em geral, famílias, amigos, parentes, profissionais de todas as categorias, a se colocar em defesa da educação inclusiva no Brasil e, em especial, no estado do Ceará, que também temos uma luta bem ferrenha nesse sentido. No dia 30 de setembro de 2020, a educação inclusiva, essa é a expressão melhor colocada, foi diretamente prejudicada, foi diretamente agredida a partir do anúncio do governo federal a respeito de uma nova política de educação especial chamada, pelo decreto 10.502, de Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O decreto 10.502, que foi publicado nessa data,
ele apresenta-se não só sob o meu olhar, mas sob o olhar de familiares, de teóricos, de estudiosos em geral. Esse decreto se apresenta como um verdadeiro retrocesso frente a todos os esforços que pais, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da ação social, pessoas com deficiências, entidades envolvidas nesse movimento têm empreendido pelo país inteiro nas últimas décadas. Um decreto que vem trazer aí um grande prejuízo se de fato for colocado em prática. Esforços e grandes lutas que eu estou citando foram travados em diversos segmentos da sociedade para que a pessoa com deficiência pudesse ser aceita, respeitada na sua singularidade. E essa luta tem sido maior, especialmente quando a gente fala do segmento escolar. Para que o público-alvo da educação especial, para que o aluno, o estudante público-alvo desse serviço, não mais fosse vítima da violência que se constitui o que chamamos de segregação escolar. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, do próprio Ministério da Educação e Cultura de 2008, ela tem, ou tinha como propósito maior, assegurar a esse público-alvo da educação especial o seu lugar de direito entre os seus pares, convivendo com outras pessoas no que chamamos de diversidade humana, convivendo nesse espaço chamado espaço escolar comum para todos. A chamada nova política de educação especial, ela agride diretamente a tudo isso que a gente tem trabalhado enquanto construção, a partir da eliminação de barreiras não só estruturais, mas barreiras atitudinais. Ela tem aí, a partir do decreto 10.502, a gente vai ver algumas questões que merecem uma atenção especial. A nova política de educação especial, ela defende, observem bem, critérios de seleção por parte da escola para ver quem pode ou quem não pode fazer parte do contexto escolar comum, o que o decreto chama de escola inclusiva. Se esse aluno, sob esses critérios de avaliação, não se enquadrarem nesse modelo de escola inclusiva ou escola comum, ele será encaminhado para salas especiais ou para escolas especializadas ou especiais. A nova política oferece a opção de escolha por parte da família para que a família aponte para qual espaço ela quer que seu filho possa ser transferido ou venha a frequentar. É lógico que algumas famílias vão se colocar a favor e vão querer ir para um espaço especializado, porque entende que no espaço comum inclusivo não está atendendo àquilo que se espera para o filho dela. O que a gente precisa não é de uma situação de retrocesso. O que a gente precisa é de investimento nesses espaços comuns, é de formação de professores, é de cobrança e imposição da lei para que a inclusão de fato aconteça. E não voltar ao passado, trazer de volta, que é isso que o decreto apresenta, trazer de volta práticas arcaicas, práticas ultrapassadas, práticas comprovadamente fracassadas, como salas especiais, dentro de um espaço comum, que é o espaço escolar, que deve ser um espaço comum a todos, enquanto espaço de diversidade humana, entendendo se tratar desse espaço como um espaço de seleção, parecendo que esse não tem condição de conviver com o outro na sua diversidade. A nova política traz de volta a criação e o resgate das escolas especiais ou especializadas, mais uma vez transferindo para esse espaço, segregando nesse espaço a pessoa com deficiência, tirando dela qualquer possibilidade de convivência e troca nos contextos socioeducacionais que são comuns a todos e defendidos pelas legislações diversas, não só a Constituição Federal, como todas as políticas voltadas à inclusão de todos, independente de como esse todo se apresenta. A nova política de educação especial coloca em risco, atenção aí você que está na sala de recurso multifuncional, essa nova política coloca em risco a continuidade
dos serviços oferecidos pelas salas de recurso multifuncional enquanto atendimento educacional especializado, visto ser esse serviço um dos suportes, um dos pilares mais importantes para que a educação especial, né, aconteça enquanto serviço de suporte com um propósito maior para complementar e suplementar as atividades escolares. Se esse aluno vai sair da escola comum para uma escola especializada ou especial, ou vai para uma sala especial, o que é que justifica o AEE continuar acontecendo para esse aluno se ele já vai para um espaço que supostamente tem esse serviço lá? Ou que não, se o AEE tem como papel complementar e suplementar, por que é que ele vai continuar atendendo esse aluno se esse aluno vai para um espaço que não precisa dessa complementação ou suplementação por não estar dentro do movimento comum a todos? É importante refletir sobre isso. O decreto 10.502, do dia 30 de setembro de 2020, ele interrompe em todo o país um grande e significativo movimento de inclusão da pessoa com deficiência na educação básica, o que permitiu, nos últimos anos no Brasil, ampliar o acesso desse público às oportunidades de escolarização, a chegada desse público ao ensino superior, à formação profissional e o ingresso desse público no mercado de trabalho. Então, a gente nunca viu um percentual maior de chegada nos espaços superiores de ensino a partir do movimento de inclusão, seja com qualidade ou sem qualidade, de acordo com o olhar de cada um. Atenção! Encaminhar para salas especiais ou para escolas especiais alunos com deficiência que, por critérios de avaliação escolar, não se enquadram, não se adequam ao modelo homogeneizado que se espera para essa escola comum inclusiva, só vem reafirmar o que a gente tem falado no momento sobre capacitismo, cada vez mais presente no contexto social, especialmente quando desacredita nas capacidades dos nossos aprendentes, público-alvo da educação especial. O decreto 10.502, ele descumpre acordos internacionais, visto que o Brasil é um dos principais signatários de documentos em defesa da inclusão incondicional. Além de tudo, o decreto fere a Constituição Federal quando assegura a inclusão para todos, independente de qualquer condição, como uma condição de direito a esse todos. Além de ferir aí com o que se defende enquanto educação especial, como modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, do ensino infantil ao ensino superior, e não como um serviço a mais, como uma sala de aula diferenciada, como uma instituição diferenciada. Além de agredir a Constituição Federal, fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, e todas as políticas de inclusão, né, da educação especial na perspectiva da inclusão. Então, eu trago tudo isso para a gente rever o nosso olhar sobre esse decreto, para entendermos o que está acontecendo de fato. Já estamos num prejuízo absurdo em função de 7 meses de paralisação por conta da pandemia que aconteceu em todo o mundo. Não sabemos como será o retorno dos nossos alunos em 2021. Porque se o professor já não aceitava, se aquele professor X já não aceitava o aluno, já dizia com palavras como essa que esse lugar não é para esse aluno, o lugar dele não é aqui, como é que ele vai dizer, a partir de uma avaliação, se esse aluno vai se adequar ou não a esse espaço comum de ensino? O que abre uma brecha vai virar um portão de empurrada para fora de todos aqueles que não se adequam, sob essa avaliação, a esse espaço comum. Eu sou de um movimento que iniciou uma construção a partir de atendimentos em 99, quando presenciávamos salas de aula especial dentro da escola, no quintal da escola, a sala que não se usava mais, com o material que não se usava mais, com entrada, intervalo e saída dos alunos, diferente da entrada, intervalo e saída dos demais, como forma de proteger esses alunos do convívio com os outros. Eu sou de um tempo onde alguns professores brigavam para não ter esse aluno saído de sua sala especial para a sala comum de ensino, pelo medo de perder um percentual de acréscimo salarial. Eu sou de um tempo
onde brigávamos ao fazer a avaliação de alunos, porque qualquer aluno que não estava dentro do modelo considerado adequado para a sala de aula era jogado para uma sala especial. Alunos com deficiência, alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos com comportamentos alterados, qualquer condição de diversidade não se enquadrava nessa sala de aula comum e era jogado como depósito em uma sala de aula especial. É isso que a gente quer? É isso que a gente vai defender? A volta de um espaço segregado dentro de um espaço que é para ser inclusivo, a retirada desse sujeito dentro de um espaço comum para se colocar numa instituição só junto daqueles iguais, a inclusão de pessoas com deficiência junto de pessoas sem deficiência é tão significativa para quem tem quanto para quem não tem. As trocas são acréscimos e aprendizado para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência. Que tipo de inclusão é essa que a nova política defende? Uma inclusão onde aqueles que não se adequam ao modelo convencional e tradicional de escola é retirado dela para uma caixinha separada ou para uma instituição segregada do contexto social? Família, fique atenta a isso. Eu sei que alguns familiares vão optar em escolher por esse local porque entende que o movimento de inclusão, como está acontecendo, não atende ao seu filho, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você bata o pé e fique lá e brigue pelo cumprimento das leis, pelo atendimento à necessidade do seu filho, pelo profissional capacitado, pela formação continuada de professores e pela obrigação do profissional da educação de receber o seu filho com qualidade, queira ele, goste ele ou não. Tirar desse espaço não vai resolver o problema. Como é que eu vou brigar com o contexto social pela inclusão do meu filho com dificuldade, com deficiência, se eu estou aceitando que ele seja segregado em um espaço só junto dos seus? Que tipo de inclusão é essa que eu estou defendendo? Eu vou brigar por esse espaço, eu vou aceitar que ele vá para esse espaço e lá no contexto social eu estou querendo outros direitos inclusivos? A inclusão ela deve acontecer em todos os locais, dentro de casa, dentro da escola, na igreja, na rua, em qualquer lugar onde o sujeito queira e deva estar. Eu não posso aceitar segregar o meu filho, segregar o meu aluno em uma sala ou uma instituição e lá fora querer que ele seja colocado num contexto de inclusão junto a outras pessoas. O primeiro espaço de convivência social depois da família é a escola. Eu não posso alimentar nos nossos alunos neurotípicos qualquer tipo de comportamento olhando para aquele outro que está numa caixinha separada da escola, lá dentro do espaço escolar, como o diferente, que não cabe junto de mim, que não pode estar junto de mim. A lei, que não é uma lei, é um decreto, ele traz tudo isso de volta. A gente precisa se posicionar, já temos famílias se pronunciando nas redes sociais, já temos entidades representativas brigando junto ao plenário para a não aplicabilidade desse decreto, porque ele fere com tudo isso que eu falei. Ele agride todas as nossas conquistas. A gente tem falado de atitude, de acesso, e agora vamos falar de novo da seleção para retirar quem não cabe nesse espaço. Eu vou ofertar opções para esse sujeito ir para esse ou aquele lugar. A gente precisa se antenar, precisa ficar atento ao decreto, né? Não só para me ouvir falar e nem ver os vídeos acontecendo, mas se posicionar. Eu não concordo por isso, né? A luta tem que ser ferrenha. O decreto ele traz palavras bonitas em alguns artigos, mas ao mesmo tempo contraditórias. E é preciso que a gente tenha o bom senso crítico para ler esse documento e saber se colocar diante dele. Escolas especializadas, salas de aulas especiais, classes especializadas. A LDB 9394, no seu artigo 58, ela não fala de sala de aula, nós é que interpretamos errado. Ela fala de educação especial como um movimento que está transitando entre todos os níveis e modalidades de ensino, desde o infantil até o ensino superior. Não é a criação de um espaço segregado. Quando se criar esse espaço segregado, vai de novo se alimentar no aluno considerado não deficiente, um preconceito voltado àquele que está naquele espaço. Entendendo esse aluno não deficiente, supostamente não deficiente, que aquele com qualquer dificuldade não pode ficar junto dele. Tem que ficar lá naquele espaço.
Que tipo de movimento é esse que a gente está vendo? É hora de se posicionar, é hora de conhecer, é hora de falar, é hora de sair por aí postando nas redes sociais, já que o movimento é esse, que a gente não concorda com isso, que a gente não aceita esse tipo de coisa. É um decreto que pode ser revogado. É um decreto que pode ser questionado. Não é uma lei, é um decreto. O decreto ele acontece em cima de leis. Ele não pode ferir o que as leis defendem como direito. É uma regressão, é um retrocesso, é um descumprimento de tudo aquilo que a gente tem tentado construir ao longo das últimas décadas, né? Um movimento grande de familiares, um movimento grande de estudiosos, voltado aí ao entendimento de que esse espaço comum é um espaço comum de verdade. Todos têm direito à matrícula, todos têm direito a conviver em condição de igualdade, respeitando as singularidades de cada um. E é preciso que a gente repense um pouco sobre isso. Classes especiais, escolas especiais, é preciso repensar. No capítulo 5 desse novo decreto, no artigo 7º, inciso 2, ele traz uma colocação que me deixou inquieto. Ele diz assim, o capítulo 5 é dos serviços e dos recursos da educação especial. O artigo 7 diz, são considerados serviços e recursos da educação especial centros de apoio à pessoa com deficiência visual, isso é centro de atendimento, né? Centros de AEE aos alunos com deficiência intelectual, mental e transtornos global do desenvolvimento. O que seria esse mental? É importante refletir sobre isso. O que seria o mental? Transtorno mental? Até os termos estão ainda ultrapassados. Nem se usa mais transtorno global do desenvolvimento. Estamos falando de autismo hoje. Então é importante cada vez mais ficar atento a isso. No capítulo 7º da implementação, artigo 9º, inciso 3, ele diz: definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiem das escolas regulares e inclusivas, de modo a proporcionar o atendimento educacional mais adequado em ambiente o menos restritivo possível, com vistas à inclusão social, acadêmica, cultural e profissional. Como é que eu estou falando de inclusão social se eu vou jogar esse sujeito para uma sala especial, para uma instituição especializada, e não mais para conviver junto com todos que compõem a diversidade escolar e a diversidade humana? Leiam o decreto com atenção. Leiam o decreto e fiquem atentos a tudo o que está acontecendo. Estamos falando de um retrocesso, estamos falando de uma volta ao passado, um passado que já tem mais de 2, 3 ou mais décadas. Só eu já convivo com isso há mais de 2 décadas. Há 23 anos eu convivo com esse movimento. Não vamos aceitar que isso aconteça. Família, não aceitem. Por mais que você ache que a escola especial tem menos aluno por sala, o atendimento é mais direcionado ao seu filho, ele está sendo segregado, ele está perdendo a oportunidade de modelos diferentes, de convivência com o outro, de ensinar a esse outro o respeito à diversidade. Ele está perdendo a oportunidade de trocas, de sócio-interacionismo. Ele está perdendo diversas oportunidades que são direitos dele, assegurados constitucionalmente. Não é um favor. Cuidado com esse tipo de promessa, cuidado com o que está dizendo o decreto para você não achar que é um benefício ao seu filho. Critérios de seleção serão estabelecidos para ver quem vai ficar ou quem não vai ficar, para quem pode ou não se adequar a esse modelo de escola inclusiva. Como é que é a escola comum inclusiva se ela está excluindo quem tem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de deficiência, quem não se adequa a esse modelo? Ah, mas o professor tem a possibilidade de avaliar se esse aluno vai ficar. O professor que nunca aceitou esse aluno não vai aceitar agora. É um prato cheio para quem nunca aceitou ter a possibilidade de dizer não, realmente ele não se adequa a esse espaço. É um prato cheio para a escola que nunca quis receber o aluno com deficiência, empurrar ele para uma classe especial ou para uma instituição especializada.
Está se dando aí uma oportunidade às escolas que nunca aceitaram as pessoas com dificuldades de se livrar dela, de empurrar para fora. E nesse empurrar para fora não vai só aquele que ela supostamente acha que não se enquadra, irão todos que de alguma forma podem demandar um trabalho a mais para essas escolas. É importante pensar sobre isso. Nós temos escolas que incluem de verdade, mesmo com as dificuldades, que fazem um belíssimo trabalho, seja ela pública, municipal, estadual ou privada. Mas temos escolas que só incluem da porta para fora, para dentro não inclui. Mas tem uma obrigação de receber e de criar ferramentas. O que a gente deve brigar é para que as ferramentas sejam ofertadas às escolas, a fiscalização para a inclusão aconteça, o investimento em formação aconteça, o investimento em estrutura aconteça, para que haja uma revitalização de tudo isso e não uma situação de se livrar do sujeito colocando ele num cantinho isolado, lá no fundo da escola ou numa instituição qualquer que agrega só aqueles em condição de igualdade, em vez de oferecer a diversidade para a possibilidade de troca. A gente tem que pensar sobre isso. Desconstruir tudo que a gente já tem feito é um retrocesso. Quando eu digo traz um risco, inclusive, de se perder ou desconstruir o que chamamos de sala de recurso multifuncional com atendimento educacional especializado. As salas de recurso multifuncional que fazem o atendimento educacional especializado, elas passaram a existir a partir de um decreto de 2008, 6571 de 2008, que mais tarde foi revogado pelo 7611 de 2011, e elas passaram a existir porque se entendia que o movimento de acesso à escola comum, por parte da pessoa com deficiência, seria muito mais funcional se tivéssemos serviço de educação especial para complementar, estimulando aquelas crianças com dificuldades e para suplementar, enriquecendo as capacidades de quem tem capacidades e também de quem tem um potencial elevado, para que a permanência em sala de aula pudesse acontecer. O que é que vai justificar a sala de recurso multifuncional estar acontecendo se a complementação e suplementação não vai mais acontecer quando esse aluno não está mais em sala de aula comum? Pense sobre isso. A sala de recurso multifuncional ela existe para que a complementação e suplementação do contexto de sala de aula comum aconteça. Se ele não vai mais estar nesse espaço, o que é que vai justificar essa complementação ou suplementação pelos serviços do AEI? Vamos pensar sobre isso. É uma reflexão. O AEE não substitui, ele complementa e suplementa. Mas se o aluno não vai estar mais na sala de aula comum e vai para uma sala especial ou para uma instituição especializada, ele vai complementar e suplementar o quê? Se ele não está mais convivendo dentro desse espaço comum a todos os outros. Como bem está colocando o Edu, é a descaracterização completa do AEE, da sala de recurso multifuncional. Ele vai junto com esse aluno para a instituição especializada? Tudo isso está nas entrelinhas do decreto e que a gente tem que ler com muita atenção para não achar que algumas palavras bonitas estão trazendo aí benefícios aos nossos alunos. É importante pensar sobre isso. Retroceder diante de tudo que a gente já caminhou não é o melhor caminho. Colocar os nossos filhos, os nossos alunos separados de qualquer convivência social não é o melhor caminho para eles. Ah, mas eu não entendo uma inclusão que não oferece serviços de qualidade. Vamos brigar pela qualidade. A família tem um poder maior do que ela possa imaginar. Está aí a família de pessoa com autismo para não me deixar mentir. Elas têm feito milagres acontecer. As políticas só acontecem porque as famílias cobram, porque elas exigem. Então, permitir que o decreto entre na prática, retroagindo a tudo que a gente já conquistou, é uma perda significativa para as nossas crianças, que a duras penas chegaram à universidade, chegaram ao mercado de trabalho, chegaram à formação profissional. É preciso que se cobre investimento em todo esse movimento de inclusão, e não um remendo, tirando e colocando em outro lugar, minimizando os trabalhos que acontecem em alguns espaços, para colocar esse sujeito em um contexto segregado, alimentando a ideia de que é melhor para ele.
É melhor para ele por quê? É melhor para um autista conviver só com autista? É melhor para um autista ficar num cantinho só com crianças com deficiência e não congregando de qualquer situação importante junto com outros? Que tipos de espelhos a gente vai ter? É um regresso ao passado. E é um passado que foi comprovado enquanto prática fracassada e ultrapassada. Sala de recursos, sala de aula especial foi uma interpretação equivocada do artigo 58 da LDB. Não é uma modalidade de ensino, não é um espaço a mais dentro da escola. Sala de aula especial não é para existir. Educação especial não é sala de aula especial. Educação especial é serviços de suporte, é serviço de complementação, de suplementação, é tecnologia assistiva, é acessibilidade estrutural, é acessibilidade atitudinal quando se oferece capacitação e formação ao profissional. É profissional de apoio, é intérprete, é guia intérprete, é toda e qualquer situação que ofereça a minimização de situações para a melhor condição de permanência do sujeito com deficiência nesse espaço. Inclusão não é matrícula. Inclusão não é estar dentro de uma sala lá no final da escola perdendo a chance de conviver com os outros. Inclusão é acesso, permanência com investimentos públicos, municipais, estaduais e federais, para que essa permanência possa ser exitosa, por menor que seja esse êxito. Segregar, trancafiar em um espaço segregado, institucionalizado, é um modelo que nós tínhamos do passado, quando se pensava em normalizar para integrar. Hoje falamos de inclusão. E falar de inclusão num decreto como esse, tirando a criança para uma sala especial ou para uma escola especial, de inclusão não tem nada. Como o AE está dizendo aí, estão querendo categorizar as pessoas com deficiência, separando-as em caixinhas fechadas. Não podemos aceitar isso. É preciso se colocar, é preciso se pronunciar, é preciso bater o pé. Ontem mesmo eu ouvi uma reportagem onde alguns políticos já estão defendendo a não aplicabilidade do decreto, questionando o decreto. Alguns teóricos já têm se pronunciado com cartas abertas, mostrando a indignação frente a todo esse descumprimento do que as políticas voltadas à inclusão escolar têm trazido nos últimos anos. E nós, vamos ficar calados? Vamos só postar nas redes sociais, inclusão sim, segregação não? Vamos defender o que a gente acredita. Nada de apartheid social, nada de separação. Vamos pensar um pouco sobre isso. O decreto, se ele não for bem compreendido na sua leitura, ele pode trazer uma interpretação equivocada. É preciso pensar sobre isso. Decreto 10.502, do dia 30 de setembro de 2020. Trazendo de volta salas especiais, escolas especiais ou especializadas, seleção e critérios de seleção escolar para observância de capacidade ou não desse aluno para continuar no espaço comum inclusivo, chamado de inclusivo, oferta de opção à família para escolher qual o melhor lugar ela acha que seu filho deve ir. Cuidado! É importante não aceitar tudo isso de forma calada. Trazer de volta um movimento do passado não vai resolver as dificuldades do presente. Já temos um movimento acontecendo de se ter preconceito contra a pessoa com deficiência por achar que ela não tem condição de assumir essa ou aquela função. Isso é um reforço. Selecionar para conviver nesse espaço comum aqueles que têm condições ou menos condições ou mais condições é um reforço ao capacitismo. Cuidado com o que a gente lê. Eu tive a ideia de trazer essa live, não foi para dar sermão em ninguém, foi para que a gente refletisse. Eu não podia ficar calado. Eu passei 22 anos da minha vida profissional trabalhando pelo movimento de inclusão, atendendo enquanto terapeuta ocupacional e formando profissionais para a melhor recepção da pessoa com deficiência. Eu saí da vida
profissional enquanto servidor público e continuei o mesmo trabalho, ofertando capacitação, né, pós-graduação e agora ofertando curso de formação gratuito, para acabar de vez com aquele discurso de que eu não sou preparado, que eu nunca recebi uma formação. Então eu hoje ofereço de graça para quem quiser fazer, para não ter mais o discurso. Mas com esse novo decreto, tudo cai por terra. É trazer de volta tudo que a gente não defendia no passado. A Jodelli está dizendo que algumas pessoas acham em todo o bairro que vai ter essa escola especial e também acham que as famílias vão ter direito de escolha. A lei está dizendo que a família pode optar, né, mas se há uma avaliação com critérios estabelecidos pela escola para dizer se a criança tem ou não condição de ficar naquela escola, não tem escolha da família, não. Ele vai para onde se reforçar aí a avaliação por parte desse segmento, né? É o reforço ao capacitismo. Capacitismo, Tiago, é você ter preconceito em relação a uma pessoa com deficiência por achar que a deficiência, a dificuldade que ela tem, incapacita esse sujeito de assumir qualquer função, mesmo que ele tenha formação para essa função. Então é você julgar a capacidade do outro a partir da deficiência que ele apresenta. Então a gente tem isso como preconceito social muito forte. O capacitismo, o julgamento da capacidade do outro a partir do olhar sobre a sua deficiência. Tem alguém dizendo aqui que essa escolha será relativa, pois o critério de seleção está claro. Todos serão empurrados para fora. Não tenham dúvida, não vai ter seleção por parte da escola para dizer que o seu filho vai ficar aqui. Não. Qualquer dificuldade que ele traga vai ser motivo de se dizer que ele não cabe nesse espaço. Sim, no espaço chamado sala especial ou na instituição especializada. É discriminar o outro mesmo. É preconceito mesmo, é segregação mesmo, tá? É mais simples para a gestão, também. É mais simples para o professor, porque vai se livrar de um trabalho a mais, que ele já se queixa de ter, né? Bom, ainda se existir em todos os bairros, continua sendo exclusão, exatamente. Independente de ter uma escola no seu bairro ou num bairro mais distante, não é interessante que o seu filho conviva só com pessoas com dificuldades, que ele seja segregado, que lhe seja roubado o direito de convivência social, o direito de convivência escolar. Porque se a gente está reforçando a exclusão da escola para uma escola especial, a exclusão do convívio escolar comum para uma sala especial, a gente está dizendo para a sociedade que esse sujeito não tem condição de conviver com os outros. Ele deve ficar junto daqueles que têm dificuldades. Essa é a fala que tudo isso vai reforçar, tá? Que a gente tenha muita atenção sobre isso. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo essa live, que já tem 40 minutos, já acaba, para discutir um pouco o decreto 10.502, do dia 30 de setembro de 2020, chamado de Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Dissemos que essa live é para que a gente possa chamar a atenção de profissionais da saúde, da educação, da ação social, de famílias de pessoas com deficiência, de famílias de pessoas sem deficiência, de pessoas com deficiência, né, para se posicionar em defesa da educação inclusiva, pois o decreto que foi oficializado no dia 30 de setembro, ele agride todas as lutas e esforços que se têm travado nas últimas décadas em defesa da inclusão da pessoa com deficiência, especialmente a inclusão no contexto escolar. Ele descumpre com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, né, que trata aí de colocar nesse espaço comum todos, independente de qualquer condição, oferecendo a esses sujeitos com qualquer dificuldade, qualquer deficiência, público-alvo da educação especial, serviços de suporte para complementação e suplementação do que se trabalha no contexto escolar e assim tenha as suas dificuldades minimizadas. A nova política de educação especial, ela defende critérios de seleção por parte da escola, entendendo que essa seleção irá
julgar quem vai poder ficar na sala de aula comum ou quem vai para a sala de aula especial ou para uma escola especial. Ela oferece opção de escolha para a família, para dizer, sob o olhar da família, o que é que ela quer enquanto encaminhamento dessa criança ou adolescente, se é para continuar numa sala de aula especial na escola ou se é para ir para uma instituição especializada. E aí alguém disse, mas será que a família não vai poder escolher ficar na sala de aula comum? Se tem um critério de seleção na escola, esse tipo de escolha não vai acontecer, tá? O decreto ele traz de volta práticas ultrapassadas, fracassadas, né? Equivocadas, como as salas de aulas especiais e as escolas especiais, segregando mais uma vez a pessoa com deficiência de qualquer possibilidade de convívio no contexto comum de ensino, que é o nosso espaço escolar, que mesmo com todas as falhas no movimento de inclusão, tem feito aí um bom trabalho, apesar das falhas. Como eu disse, não é para existir um decreto que segregue, é para existir um decreto que complemente as leis no sentido de oferecer investimento para as instituições escolares, não só enquanto estrutura, mas enquanto material de estimulação para complementação e suplementação, mas também de capacitação e formação de professores para que haja um acolhimento com qualidade, tá? Então, chamamos aí de capacitismo esse preconceito em torno da pessoa com deficiência, julgando a sua capacidade a partir da deficiência que ela apresenta. E fechamos dizendo que o decreto 10.502, ele descumpre, inclusive, acordos internacionais onde o Brasil é signatário de documentos em defesa da inclusão incondicional. Além de ferir a Constituição Federal, o decreto vem contra o que defende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e de todas as políticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Não? A live está sendo tratada nesse sentido, para que a gente compreenda que é um decreto que retroage, é um retrocesso frente a todo o movimento de inclusão que a gente tem travado nas últimas décadas. Eu, particularmente, 22 anos estou nesse movimento e acreditei que a gente ia conquistar mais e não voltar lá do ponto inicial, quando eu cheguei, que ainda era sala especial, que ainda tinha escolas especiais, que a criança não tinha a chance de convivência no espaço comum de ensino, porque era vista como inadequada para aquele espaço que tinha uma proposta de avaliação homogeneizada. Então, voltamos de novo ao passado, se o decreto de novo for para aplicabilidade de verdade, né? Eu espero que o movimento que está acontecendo em todo o país, de famílias, de instituições, de estudiosos e teóricos em geral e de políticos, consiga embarrear a aplicação desse decreto, porque ele vai trazer um severo prejuízo ao desenvolvimento dos nossos alunos com deficiência, tá? Então, se isso for aplicado, a gente vai ter 2021 aí com um grande desafio, que é a recusa do aluno com deficiência no espaço escolar por se avaliar e não entender que esse espaço é um espaço comum a todos e que nesse todos cabe a pessoa com deficiência. A gente vai ter aí mais uma vez o empoderamento daquele que nunca entendeu que a escola é um espaço para todos. Ele traz aí de novo um reforço à fala de quem nunca aceitou a inclusão, de quem nunca aceitou aquela criança com deficiência convivendo no espaço junto daqueles que supostamente não têm deficiência. Então é importante que a gente se posicione em torno disso para não aceitar de cima para baixo a aplicação, né, na prática desse decreto. Eu coloquei uma pauta especial de reflexão para quem trabalha nas salas de recurso multifuncional. Nós temos quase 200 salas de recurso multifuncional na rede estadual do Ceará. Temos, em média, 150 salas ou mais na rede municipal de Fortaleza, além de várias cidades com uma quantidade significativa de salas de recurso multifuncional, como Maracanaú, que tem acho que 50 salas ou mais. E coloquei uma pauta especial para se refletir que o decreto, sim, ameaça a continuidade do serviço oferecido pela sala de recurso multifuncional. Entendendo que sala de recurso multifuncional existe,
como serviço de educação especial que complementa e suplementa o trabalho realizado no contexto de sala de aula comum. Se o aluno sai da sala de aula comum para a sala especial ou sai para a escola especial, o que irá justificar o trabalho realizado pelas salas de recurso multifuncional. Como disse a Cláudia, foi uma grande vitória e tem um importante papel no movimento de inclusão quando minimiza as dificuldades com o atendimento pedagógico oferecido à pessoa com deficiência, fazendo com que ela tenha melhor êxito, maior sucesso no contexto de sala de aula a partir do trabalho que é realizado no contraturno, complementando e suplementando todo o trabalho escolar. É importante refletir sobre isso para que a gente não ache que as palavras bonitinhas que vêm em alguns artigos do decreto vão trazer positividade a esse movimento. Pelo contrário, estamos retroagindo, é uma perda significativa, é uma volta ao passado, aceitar que o decreto venha a acontecer na prática, tá? Então essa live ela veio com esse propósito. Eu espero que vocês tenham entendido o meu recado a partir da análise que eu fiz do decreto 10.502, que me preocupou nos últimos 3 dias, e eu fiquei acompanhando postagens de mães, de presidentes de associações, de teóricos, de estudiosos, se colocando contra e indignados com o novo decreto. Uma nova política que descumpre todas as políticas anteriores voltadas à inclusão da pessoa com deficiência, tá? Fica aqui o meu recado, a minha indignação, dizendo sim à inclusão da pessoa com deficiência, não à segregação, não à sala especial, não à escola especial, não à exclusão. Que a gente conheça para ter embasamento na hora de rebater qualquer tipo de situação negativa em torno disso, tá? Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou diretor da Mais Estímulos e estou aqui à disposição de vocês para qualquer situação de orientação e de informação que eu puder levar até vocês, tá bom? A live vai ficar salva aqui no meu IGTV no Instagram e eu também vou salvar lá no meu canal no YouTube para que vocês possam compartilhar com outras pessoas para que elas fiquem alertas, fiquem atentas a esse novo movimento que é preocupante. Sim à inclusão, não à segregação, não à volta ao passado. Conto com a contribuição de todos vocês para que essa informação seja multiplicada aí de boca em boca, de instituição em instituição, de escola em escola, e a gente não aceite esse tipo de situação. Abraço a todos, boa noite e até breve.